Valeu, galera. Estamos aí de volta, então, para mais uma aula de história. Agora, História A. Tema também extremamente presente nos vestibulares do Brasil afora. Revolução Francesa. Bora lá. A Revolução Francesa foi um episódio que se estendeu entre os anos de 1789 e 1799. Então a gente vai ter 10 anos de revolução, das quais passaremos por 3 fases. A Assembleia Nacional, a Convenção Nacional e o Diretório. Correto? Mas vamos falar dessa história toda aos pouquinhos. Bora lá. Gurizada, antes de mais nada, a gente precisa entender as causas dessa Revolução Francesa. Vejamos. A grosso modo, eu posso dizer que as causas burguesas eram a falta de participação política, as questões tributárias, e os sans-culottes ficaram muito chateados com a alta dos preços dos alimentos, principalmente com a alta do preço do pão. Só que é um pensamento muito raso esse. Vamos analisar a coisa de uma forma um pouco mais profunda. Aonde começou a crise econômica na França? No governo de Luís XVI? Não. Na verdade, a gente vai ter aí uma sequência de Luís XIV, Luís XV e Luís XVI fazendo um atrás do outro um monte de bobagem. Luís XIV, ele gasta horrores de dinheiro, enfia uma faca nos cofres públicos fazendo a sua choupana. Qual é o nome da choupana de Luís XIV? Palácio de Versalhes, né? Aquele pequeno, só simplesmente o maior palácio da Europa. E fazendo o canal que ligava lá o Mar do Norte ao Mediterrâneo. Mas acabou com as finanças públicas. Aí vem Luís XV. Luís XV ele faz o quê? Ele enfia a França numa guerra contra a Inglaterra, que é a Guerra dos 7 Anos. Uma guerra onde eles disputavam as colônias na América do Norte e o controle da Companhia das Índias Orientais. Certo? Então, mais um rei que vai fazer gastos violentíssimos. Quem é que vai ganhar essa guerra? A França ou a Inglaterra? A Inglaterra. Então entendam, o cara gasta um monte de dinheiro e ainda perde as colônias que tinha. Certo? Aí entra Luís XIV, que para vingar Luís XV, vai ajudar os Estados Unidos a se separar da Inglaterra. Então vai jogar um monte de dinheiro na independência dos Estados Unidos. E vai mandar a sua marinha lá para a América do Norte para combater a marinha inglesa e auxiliar os americanos na sua independência. Galera, o que vai acontecer, na verdade? Tu vai ter Luís XIV, Luís XV, Luís XVI arruinando o cofre público. E aí entra a lei de Murphy, que diz que nada é tão ruim que não possa piorar. Né? E aí a gente vai ter o quê, meu amigo? Simplesmente, em 1789, vai ocorrer o inverno mais pesado dos últimos 100 anos na França. Que vai detonar as plantações de trigo. Qual é a base da alimentação da França nesse período? O pão. Detonou a plantação de trigo, meu amigo, acabou o pão. Né? Há autores que garantem que o preço do pão passou a valer praticamente o salário de um mês inteiro de um sans-culotte. Um pão. Então começou uma onda de saques, uma onda de quebra-quebra, e o pessoal estava literalmente morrendo de fome. Nesse contexto, aparece um rei chamado Luís XIV, que tem uma esposa chamada Maria Antonieta, que é apelidada pelo povo de Madame Déficit. Então o povo morre de fome, e Maria Antonieta gasta fortunas incalculáveis com suas joias, com seus chapéus, com suas roupas, e diabo a quatro. A população olhava para aquilo e ficava, né, horrorizada. Então, assim, se criou um clima. Na verdade, você tem um barril de pólvora na França. Porque você tem a difusão das ideias iluministas, que combatem o absolutismo monárquico, o antigo regime, e, ao mesmo tempo, um contexto de falência econômica e fome generalizada. Bem, tem tudo que você precisa para fazer uma o quê? Uma revolução. Então, a Revolução Francesa ela não aconteceu porque Deus veio aqui e fez rabum, Revolução Francesa. Na verdade, ela foi construída nos últimos 100 anos, 150 anos. A França veio construindo a sua revolução. Com a desgovernança que a dinastia Bourbon fazia.
Show de bola, galera? Tranquilo? Entenderam isso? Mas vamos entender aqui, então, agora as causas que geralmente aparecem no vestibular, tá? A burguesia, a falta de participação política. Cara, se auto-explica, né? Na aula passada a gente viu que o sistema de governo adotado na Idade Moderna era qual? Era qual? O absolutismo monárquico, né? Aqui a gente vai chamar esse absolutismo de antigo regime. Antigo regime. Que é o absolutismo monárquico, apoiado por quem? Pela igreja, né? Então a união de Estado e igreja aqui no antigo regime. Então esses caras não tinham a menor participação política. E qual era a outra questão que eles discutiam? As questões tributárias. Por quê? Somente o terceiro Estado pagava impostos. O primeiro Estado era quem? O clero. O segundo Estado, a nobreza. O terceiro Estado era quem? O resto, né? Burgueses, camponeses e sanculotes. Primeiro estado é o quê? Rico. Segundo estado é o quê? Rico. Terceiro estado é o quê? É o quê? Não. Não, eu queria que vocês dissessem pobre, mas vocês não disseram. Vocês são chatos. Não é pobre, não. Quem é que tá aqui dentro, galera? A burguesia, né? Tá aqui, ó. A burguesia. Então isso aqui é uma mistura extremamente heterogênea. Tem de tudo aqui. Tem classe muito pobre, como são alguns sanculotes. Galera, nem todo sanculote é pobre, tá? Sanculote é o trabalhador de calça reta. É o que não usa culote. É o trabalhador da cidade. Ok? Não significa, o cara é sanculote, o cara é um lascado. Não necessariamente. Grande parte deles eram. Tá? Mas nem todos. Alguns sanculotes, depois de uma vida árdua de trabalho, conseguiam comprar 1 ou 2 imóveis na cidade e viviam da renda desses imóveis. E viviam bem. Ok? Mas a grande maioria, de fato, não tinha muito dinheiro. Então, as questões tributárias é quem paga imposto? Só o terceiro Estado. Ok? E a questão dos sanculotes é, logicamente, muito mais fácil da gente entender, né? Alta dos preços alimentícios, né? O preço dos alimentos cresceu muito por causa do inverno, daquele inverno que a gente acabou de discutir, que gerou uma fome generalizada. Rock and roll, galera? Vamos lá? Entenderam aqui as causas? O que vai acontecer? Pressionado pelos burgueses, Luís XVI vai convocar um camarada chamado Necker para ser ministro, seu ministro. Esse Necker, que era um cara bastante, que tinha bastante simpatia da classe burguesa, falou: ô Luiz, olha o negócio seguinte, a galera aí não aceita mais esse teu governo despótico, esse absolutismo monárquico desse jeito. Vamos fazer o quê? Vamos chamar a Assembleia dos Estados Gerais, vamos dar voz a esse povo. Gente, o que era essa Assembleia dos Estados Gerais que Necker convocou? Que Luís XVI convocou a pedido de Necker. O que é essa Assembleia dos Estados Gerais? Era a única forma de consulta à população feita pelo rei. Como é que acontecia? Tu tinha, então, primeiro Estado, segundo Estado, terceiro Estado. O primeiro Estado elegia os seus deputados, o segundo Estado elegia os seus deputados, o terceiro Estado elegia os seus deputados. Show de bola? Esses três estados levavam seus deputados para a Assembleia dos Estados Gerais e deliberavam sobre os principais problemas da França e levavam os aconselhamentos da Assembleia para o rei, que, né, deveria cumpri-lo ou não, né? Que afinal de contas quem manda é ele. Mas pelo menos ele ouvia a população através da Assembleia dos Estados Gerais. Isso aqui não era convocado desde o governo de Luís XIV. Então há mais de 150 anos o troço não era convocado. Então ele convoca isso aqui. E na verdade o que vai ser o estopim é porque ele convoca, todo mundo vai, o primeiro Estado elege seus deputados, o segundo elege seus deputados, o terceiro faz a mesma coisa, ok? Todos esses deputados se reúnem em Versalhes, no Palácio de Versalhes, começa a Assembleia, só que os burgueses vão logo discutir o seguinte, ó. Como era feita a contagem dos votos na Assembleia dos Estados Gerais? Por estamento. Não interessava quantos deputados tinha cada um. Se aqui tivesse 2 deputados, aqui 2 e aqui 1000, não interessa. Quantos votos a gente tem na Assembleia ao total? 3, um do primeiro, um do segundo e um do terceiro. Entende o que eu estou dizendo? O voto não é computado por deputado. O voto é deputado por Estado, é computado por Estado. Galera, quem é que sempre vai votar junto? O primeiro e o segundo? Então, o terceiro Estado vai sempre sair perdendo. Então, os burgueses, que de fato o terceiro Estado tinha mais deputados
do que o primeiro e o segundo juntos, né, ou pelo menos tinha mais deputados do que os outros, falou não, a eleição tem que ser feita por deputado. A contagem tem que ser feita por deputado, não por Estado. Luís XVI, temendo as deliberações que seriam tomadas, fechou a Assembleia dos Estados Gerais. Só posso crer que ele lambeu a privada, esse cara, né? Imagina a situação que a França vivia. Né? Totalmente tensa. O cara convoca o troço. Fica todo mundo esperando os resultados do troço. E o cara fecha o troço. Pô, armou e se deu muito mal, né? Obviamente, se deu muito mal. O que aconteceu? Os burgueses lideraram os sans-culottes, os camponeses, na tomada da Bastilha. Né? Então, começa efetivamente a Revolução Francesa, né? Com a queda da Bastilha. Rock and roll, galera? O que era a Bastilha? O maior paiol de armas. Era uma prisão e também onde ficava as armas do exército francês. Os caras entraram na Bastilha, tomaram a Bastilha, botaram a Bastilha abaixo e ainda tomaram todas as armas para si. Começa então a Revolução Francesa efetivamente. Entenderam o start da Revolução, galera? Massa, então vamos dar uma olhadinha agora nos grupos e nas fases dessa Revolução. Vamos lá. Gurizada, a gente vai ter basicamente dois grupos. Os girondinos e os jacobinos. Quem eram os girondinos? A alta burguesia. Quem eram os jacobinos? A baixa burguesia e os sans-culottes camponeses. Aonde estava o dinheiro aqui? Com os girondinos. Quais eram as mudanças econômicas e sociais propostas pelos girondinos? Nenhuma, né? Eles propunham, de fato, mudanças o quê? Na ordem política. Eles queriam poder. Certo? Quem vendia o pão a altos preços? Eles, porra. Entendeu? Aqui não. Aqui está a raça que está afim da revolução de fato. Né? A raça que quer quebrar tudo e construir de novo. Né? Acabar com o antigo regime de forma totalmente, implantação de república de aba 4. São jacobinos. Show de bola, então? Aliás, até daqui que sai essa noção de direita e esquerda, tá, rapaziada? Para quem não sabe, partido de direita e partido de esquerda. Porque tu tinha na primeira fase, na Assembleia, a mesa diretora e a Assembleia. À direita da mesa diretora sentavam os girondinos, à esquerda sentavam os jacobinos, né? Daí vem a ideia dos partidos mais ligados à população e os partidos mais ligados à elite, né? Então os partidos de direita e os partidos de esquerda. Show de bola? Vem daqui essa noção de direita e esquerda. Maravilha, galera, vamos continuar essa brincadeira aqui. Vamos ver as fases. Quem vai começar no poder são os girondinos, no que a gente chama de Assembleia Nacional. Eles vão instituir eles vão montar uma constituição, vão instituir a monarquia constitucional. Ou seja, o rei foi afastado do poder, sim ou não? Não, né? Tá aqui, ó, monarquia. Só que agora esse rei não governava mais de forma absoluta. Ele governava tendo que seguir a Constituição. E a Assembleia não aliviou para o lado dele, não, tá? Não é por ser girondino que deixaram ele mandando em tudo. Na verdade, faziam ele assinar cotidianamente assim, uma montanha de documentos que limitava cada vez mais o poder dele. É dessa fase também que vai sair essa coisa bonita, né? Que é a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. Que vai dizer que todos os homens são iguais. E todos os homens são livres. Porém, me faz uma Constituição e diz que só quem pode votar é rico. É a grande contradição do girondino, né? Todo homem é igual. Aí faz uma Constituição com voto censitário. Pô, é um espaltério total e completo, tá? É também dessa fase que vai começar o que a gente chama de grande medo. O que é o grande medo? É o ataque que os camponeses fazem às propriedades dos nobres. Certo? Então vai tomando as propriedades desses nobres e vão ser ocupadas pelos camponeses. Show de bola, galera? Agora, para o sans-culotte, o que mudou aqui? Nada, né? Nem direito a voto o cara conseguiu. Então vai acontecer o que a gente chama de revolução dentro da revolução. Né? Que é a tomada de poder por parte dos jacobinos. Né? Que é a fase da revolução, revolucionária da Revolução Francesa, se é que vocês estão me entendendo. Que é onde o couro vai comer, onde o pau vai cantar de fato. A gente vai ter a Convenção Nacional, onde os jacobinos vão estar no poder. Vão instituir uma república, e os principais líderes serão Marat, Danton e Robespierre. Ok?
Mahat era o dono de um jornal chamado Amigo do Povo. Ele fazia o quê? Ele ficava o tempo todo fazendo críticas ao governo monárquico e acusando esse governo monárquico e os girondinos e os nobres de toda a fome, de toda a corrupção, de serem contra-revolucionários. O que começou a acontecer? Os nomes que Mahat divulgava em seu jornal eram sumariamente executados. E começou então a fase que a gente chama de terror. Que não é mais uma questão de eu ir saquear a terra do nobre. É pegar tudo que é nobre, levar para Paris, prender e cortar a cabeça na guilhotina. E tudo que é nobre, e tudo que é girondino, traidor, todo mundo acusado de ser contra-revolucionário começou a ser morto. A guilhotina passou a ser apelidada de navalha nacional. Certo? Zupo, 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 e todo mundo começou a morrer nessa brincadeira. Tanto que a Áustria, Prússia, Inglaterra, Rússia vão se unir e vão começar a fazer o que a gente chama de coligações, que são exércitos internacionais que tentavam invadir Paris para abafar o movimento. Por quê? Qual era o grande medo? Vai que essa moda pega e começa a cortar a cabeça de nobre em tudo que é país aqui. Não, vamos barrar essa porqueira aí, rapaz. Né? Quem tem medo, não é isso? Então o que aconteceu? Começou a matar morreu um monte de gente. Aí Mahat foi assassinado. Mahat, o dono do jornal, ele morou um tempo nos esgotos de Paris, então ele contraiu uma doença de pele e ele passava muito tempo em sua banheira, né? Fazendo banho lá para tentar resolver o problema da sua pele, né? Pelo menos não ficar se coçando tanto. Então era comum, a porta da casa dele ficava aberta, e as pessoas iam, conversavam com Mahat na banheira. Aí apareceu uma menina que falou que tinha uma lista de traidores e tal, foi levar a Mahat, deu a lista a Mahat, e na hora de ir embora, Mahat prometeu que ia matar todo mundo, aquela coisa básica dele, né? Por que ela foi matar ela até? Por que ela foi matar Mahat? Justamente porque ela pensava que não aguentava mais aquele monte de mortes, né? E aí ela fez o quê? Ela matou Mahat. Entregou a lista, na hora que foi se despedir, buf, enfiou uma adaga no peito, Mahat matou. Inclusive, Danton virou para Robespierre depois disso, né? Eles fizeram uma nova religião, colocaram Mahat como Deus não, como um dos seres a serem louvados, montaram um novo calendário, tanto que a Constituição que sai é a Constituição do ano 1. Né? Os caras deram uma surtada legal assim no poder. E Danton vira para Robespierre e falou: Robespierre, é o seguinte, cara, a gente tem que dar uma revisada nessa história. Porque a gente está matando todo mundo, isso não tá caindo muito bem, as coligações estão, né, se apressando. Robespierre então parou, pensou, você está traindo o movimento. E mandou guilhotinar Danton. Aí os seguidores de Danton fizeram o quê? Ficaram putos e guilhotinaram Robespierre. Entendam, os jacobinos se engoliram uns aos outros, cara. Eles tinham ideias muito bacanas, mas a falta de... Tanto que é daqui a questão da igualdade, liberdade, fraternidade, aqui, ninguém cortando a cabeça do Luís XVI, matam o rei, matam Maria Antonieta, matam tudo que é nobre, né? Eles tentam, botam uma república. Só que assim, galera, entendam, passou da conta, né? Robespierre foi além. Só para você ter noção de um episódio que acontece aqui, extremamente violento, quando ocorre uma coligação e os jovens de Paris, os homens de Paris vão todos para a frente austríaca para tentar combater o exército que estava querendo invadir a França. Certo? Mahat, em seu jornal, começa a denunciar que aquilo ali está acontecendo, que aquela coligação está acontecendo, porque eles estão tentando libertar os presos políticos. O que a população faz, gente? Ela desce às prisões e executa mais de 1000 presos em questão de dias. Entende? Então a coisa passou do ponto. Era uma carnificina esse troço aqui. A ponto deles se engolirem. Eles se engoliram. Certo? E logicamente quem vai voltar ao poder são os girondinos. Que vão começar o que a gente chama de diretório. Certo? Que é a última fase da Revolução Francesa. Só que nessa fase vai rolar uma parada muito interessante. Que é uma tentativa de insurreição dos jacobinos, lideradas por Graco Babeuf, que é esse camarada aqui, ó. Certo? Que é a Revolução dos Iguais. Que é uma revolução dentro do período do diretório, aonde o jacobino Graco Babeuf ele vai tentar
implantar uma sociedade com a ausência da classe social e da propriedade privada. Então seria um precursor de quem? Do socialismo utópico, né? Esse cara aqui é um dos primeiros caras a pensar de fato uma sociedade igualitária e coisa e tal. Percebendo o perigo, a alta burguesia vai apoiar Napoleão Bonaparte no golpe do 18 Brumário, que vai pôr fim ao diretório e vai montar um consulado com 3 cônsules, cujo principal será quem? O próprio Napoleão Bonaparte, ok? Rock and roll vai começar então a era napoleônica, cujos principais pontos é a expansão das ideias iluministas por toda a França, por toda a Europa. Então Napoleão vai fazer essa expansão. Ele vai ser proclamado imperador da França, né? Pelo Papa. Aliás, ele vai tirar a coroa da mão do Papa e vai botar na sua cabeça para deixar bem claro que quem manda não é a igreja na França agora. É um ato bastante simbólico. Ó, igreja, você não tem mais esse... O Papa foi coroado, ele pegou a coroa e disse... Tá aqui, ó, toma. Né? Então, o cara é macho, né? Então, Napoleão Bonaparte, ele vai difundir isso, a ponto de, praticamente, o absolutismo monárquico vai desaparecer depois da época napoleônica. A gente vai ter o que a gente chama de despotismo esclarecido, que seria o quê? Os reis que vão manter o poder absoluto, porém vão dizer conhecedores das ideias iluministas. Eu entendo tudo isso, mas quem manda aqui sou eu. Certo? E vai aplicar algumas morais econômicas do iluminismo, né, do liberalismo, em seu governo. Então, é o despotismo esclarecido. É uma mistura do governo absolutista, mas não mais com uma economia mercantil, e sim com uma economia liberal. O que a gente chama de despotismo esclarecido. Maravilha? Aí a gente vai ter aqui, como questões chaves ainda da era napoleônica, o bloqueio continental, né, que ele faz contra a Inglaterra, a campanha da Rússia, onde ele vai perder grande parte dos seus soldados de frio e fome na Rússia. Quando ele está saindo dessa campanha da Rússia, ele vai perder a Batalha das Nações, vai ser preso na ilha de Elba, da onde vai fugir com 1000 soldados, vai retornar à França, vai começar o que a gente chama de governo dos 100 dias. Finalmente vai perder a Batalha de Waterloo em 1815, será exilado em Elba, aonde por volta de 1821 ele morre provavelmente envenenado. Show de bola? Agora, consequências da era napoleônica. A difusão do iluminismo e principalmente pra gente aqui o quê? Os processos de dependência das colônias americanas, né? Porque Napoleão fez tanta zona na Europa que o que aconteceu, galera? As nações europeias passaram a se defender contra Napoleão. Então as suas colônias aproveitaram para fazer o movimento emancipacionista, né? Porque aproveitando que Napoleão estava dando porrada na metrópole, e a metrópole não poderia lutar contra a colônia com toda a sua força, porque precisava do seu exército no seu país para lutar contra Napoleão, entenderam a jogada? Acabaram fazendo as suas independências. Para fechar a aula de hoje, galera, vamos para um outro tema, que é a unidade 7, que o professor Marcelo vai trabalhar com vocês aí, com certeza. Aquele moreno gato, que dá aula para vocês aqui. Uma bichona, mas tudo bem. Presta atenção aqui, é a Revolução Industrial. Show de bola? Galera, para a história, vamos rapidinho, porque eu não vou ficar dando matéria que o Marcelo vai dar também. Então vamos ser rápido. Primeira fase da Revolução Industrial ocorre na Inglaterra, o que a gente chama de manufatura. Certo? Vai nascer com a invenção da máquina a vapor acoplada ao braço do tear. Então tu vai ter o braço mecânico do tear. Certo? Que é a indústria têxtil. Que é o braço mecânico do tear, é aquela coisa que vai fazer o pano, né? Só que em vez de ser feita, em vez do homem ficar puxando e empurrando, agora era movido pelo vapor. E a primeira Revolução Industrial basicamente é isso. Qual é a energia motriz? O vapor. Ok? A queima do carvão e o aquecimento da água. A Revolução Industrial, de fato, é a segunda, né? Essa aqui é de 1750, mais ou menos. Essa aqui é de 1850, mais ou menos, né? Século XVIII, século XIX. Aqui é a maquinofatura, que a gente vai ter aí como principais localidades que ela vai ocorrer na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. A gente aqui já vai ter múltiplos produtos, não mais a indústria têxtil. E a força motriz será a eletricidade e o petróleo. Daqui eu vou ter dois conceitos muito importantes. O Taylorismo,
que vai tratar de organizar as fábricas, certo? Vai botar todas essas máquinas no galpão, vai colocar a diretoria lá em cima, olhar, padronizar a produção, coisa e tal. E o Fordismo, que vai criar o que a gente chama, né? Isso aqui que você está vendo, uma linha de produção, e a produção em série, certo? Também é legal e bastante bacana você lembrar da segunda fase da Revolução Industrial, algumas coisas que podem aparecer. Questão da formação do proletariado, né, que é quando realmente vai ocorrer o grande êxodo rural por conta da política dos cercamentos e outras políticas feitas na Inglaterra e na Europa, que vão fazer com que as pessoas migrem do campo para as cidades. A gente vai ter, então, a chegada de muitas pessoas nessa cidade que vão formar esse proletariado. Como a gente viu na aula passada, David Ricardo falando, se você tem um grande número de trabalhadores e poucas vagas, quanto eu vou pagar para esse cara? Super pouco, né? A questão que o David Ricardo falou, né? Que a mão de obra é um produto como qualquer outro, logo sujeito à lei da oferta e procura. Né? Se a oferta é muito grande, o preço é baixo, né? Então, se tem muita gente ofertando a mão de obra, o preço dela vai ser desse tamanho, né? Então, por conta dessa exploração, vão nascer o que a gente chama de doutrinas socialistas. Né? Como o anarquismo, de Proudhon e Mikhail Bakunin, o comunismo, né, de Marx e Engels, e a doutrina social da Igreja, com a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Show de bola, galera? Mas isso aqui a gente tem que saber. Também tem que conhecer movimentos como o ludismo. O ludismo é muito interessante, é um movimento feito que culpa o desemprego. Culpa quem do desemprego? Não o patrão que está te explorando. De quem é a culpa do desemprego? Da máquina. Então os caras entram, né? É a gênese do Matrix, né? Eu vou entrar e vou destruir todas as máquinas, a rebelião contra as máquinas, pronto. É mais ou menos o ludismo, rebelião contra as máquinas mesmo, elas estão tirando nossos empregos, a culpa é da máquina. Aí nego começa a quebrar as máquinas. E o cartismo. Galera, o cartismo, ele cai no vestibular, geralmente associado ao quê? Qual é esse movimento? Os trabalhadores começaram a mandar cartas exigindo condições de trabalho, melhorias. Por isso a gente vai ter um movimento cartista, ok? Daqui vai ser a gênese das leis trabalhistas. Então a gente geralmente encontra o movimento cartista associado às leis trabalhistas. Rock and roll, galera? Então, da segunda fase, lembra disso. Taylorismo, Fordismo, proletariado, doutrinas socialistas, ludismo e cartismo. Ok? Tranquilo, coisa mais querida? Mas, então. Na terceira fase, a gente já vai ter a robotização. Aí sim tu vai ter a questão do desemprego, né? Por quê? Porque olha só a quantidade de pessoas que eu tenho nessa linha de produção e olha a quantidade de pessoas que eu tenho nessa linha de produção. Aí você entende por que vai gerar o desemprego, né? Porque não é mais o camaradinha que vai ficar apertando o parafusinho, é a máquina que vai fazer tudo isso. Certo? Por isso que a gente chama de robotização ou de automoção. A força motriz continua sendo petróleo, eletricidade, múltiplos produtos, só que agora não está mais restrita à Europa, ao Japão, aos Estados Unidos e sim ao mundo inteiro. Aqui a gente vai ter um novo conceito, que é o toyotismo. Porque a terceira revolução já é do século XX. Então a disputa dos mercados de trabalho já estava muito intensa. Se eu não consigo ampliar o mercado de trabalho, eu tenho que o mercado de trabalho. O mercado consumidor, se eu não consigo ampliar o mercado consumidor, como é que eu faço para ampliar meu lucro? Utilizo o mesmo mercado consumidor 1 zilhão de vezes. Então, aquela questão assim, enquanto o Fordismo propunha a montagem de um monte de produtos exatamente iguais, o Taylorismo vai dizer, cara, vamos produzir um pouco de cada coisa e vamos vender o mesmo, assim, uma série de produtos para o mesmo consumidor. Né? É aquela brincadeira, galera. A gente sente necessidade de estar comprando coisas novas a todo tempo. Fazer uma pergunta simples aqui. Quem mudou de celular nos últimos 2 anos, levanta a mão. Pronto, deu, acabou. Rock and roll, galera? Um beijo, a gente se vê aí semana que vem. Tchau.